Olá, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida. Ok? Estamos nós aqui, vamos dar continuidade ao nosso tema, religiões, religião e as curas. Quanto custa? Né? Dando sequência ao tema muito importante que estamos tratando, de muita relevância no tempo de hoje, nós vemos que Jesus se coloca diante de nós e se apresenta como uma luz que vem iluminar os nossos passos, nossos caminhos. É importante darmos atenção a essa verdade, que é preciso que aqueles que anunciam a palavra acreditem na luz e tomem posse da luz do Espírito de Deus. Os ministros do Senhor, eles precisam acreditar na promessa do alto. Jesus disse: vou para o Pai e junto ao Pai enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, para nos recordar e ensinar todas as coisas. E que Espírito é este? Aquilo que diz no prólogo do Evangelho de São João. O que diz na primeira carta? João diz: no princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era a luz dos homens que vindo ao mundo, o mundo não o recebeu. Veja, o Verbo era a luz. Que verbo era esse? Que era a luz dos homens. Ainda continua dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse? Se olha no Lucas 1, na Anunciação a Maria, o Espírito Santo veio, a força do Espírito Santo envolveu Maria, não é? E foi no ventre dela, e o ente santo que nascer dela era chamado Filho de Deus. Quem era esse verbo? Era Cristo. Era a luz dos homens. Veja, é muito importante apresentar e olharmos para esta realidade. Jesus, ele se apresenta e ele mostra como luz dos homens. Ele é a luz. Ele diz: eu sou a luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus falou assim, falou-lhe outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Eu sou a luz, ele diz: eu sou a luz de Jesus. Aí, se nós observarmos para dentro disso, nós vemos que realmente Jesus está falando daquilo que era próprio dele, que ele era a própria luz. João anunciou isto. No princípio era o Verbo está junto de Deus e o Verbo era Deus, lá na criação em Gênesis. O Verbo era Deus. O Verbo era a luz dos homens que vindo ao mundo, o mundo não recebeu. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Cristo. Cristo é a luz. E ele diz: eu sou a luz. Mas o importante é entender que Jesus estava mostrando aqui que ele ia transferir e dar essa responsabilidade aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus ministros da palavra, aqueles que estavam prontos para anunciar o evangelho da paz, para curar e libertar aqueles que estão na escuridão. Observe como é importante esse detalhe. Jesus, ele transfere essa responsabilidade aí já de antemão para os apóstolos, para os ministros da palavra, para aqueles que se colocam como servos e anunciadores da palavra da paz. E vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que Jesus transfere esta luz. Quando eu sou a luz do mundo, ele vem transferir na sequência esta luz para aqueles portadores da luz. Que luz é essa? A palavra dele. Porque a palavra de Cristo, Cristo não diz em João 14, 23, né? Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai veremos nele. Não é? A palavra do Senhor não é a luz? Logo, os portadores da luz da palavra que está na mente e no coração, prega com a vida, com ações. Prega não somente com os lábios, mas com ação. Por isso Jesus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e seguinte, 14 e 15, Jesus diz: vós sois, veja, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Mas se você volta no 13, no versículo 13, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Veja, aí no capítulo 14, porque o sal tem que temperar, né? Aí no 14 ele vem dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocar debaixo de uma mesa, mas sobre o candeeiro, sobre o teto da casa, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Veja, a luz que ele transferiu, Jesus dizendo, é preciso que tenha atitudes de misericórdia, de compaixão, que seja a luz da humildade, que vai iluminar aqueles que estão perdidos. Não queira ter luz própria, porque não temos luz própria. O anunciador não tem. A luz própria é Cristo. Logo, o anunciador ele precisa compreender que toda a luz que ele tem é de Cristo. Portanto, é preciso que esta luz que vamos passar, que vamos anunciar e que vamos pregar e levar aos corações simples tem que ser, antes, ser apresentada em ações, em testemunho de vida. Luz própria. Sem tendência de conveniência. Por isso o Senhor, ele mostra que nos tempos viriam falsos profetas anunciando com justamente espírito do lucro, como diz Tito capítulo 1, versículo 11. O espírito do lucro ia tomar conta de vários profetas, anunciadores da palavra, mas eram charlatães, insubmissos. Observa que o Senhor está nos dando e falando claramente sobre esta situação. Se você observar como Jesus transferiu, é importante entender que Jesus ele mostra e ele como luz, única luz, Jesus tem a luz própria. Jesus é a luz, é como o sol. O sol tem a luz própria dele. O sol ilumina porque ele tem a luz própria. O sol brilha no céu. E como o ar, ele aquece a terra, ele aquece os corações. Se está frio, o sol vem e aquece, não é isso? Se está gelado, o sol vem e aquece. Portanto, as pessoas que estão frias na fé, não é isso que a palavra diz lá em Apocalipse, no capítulo 3? Quando, no capítulo 3 de Apocalipse, quando narra ali claramente que ele vem dizer, és considerado, não és frio e nem quente. Não é isso que diz? Não és frio e nem quente, és morno. Vomitar-te-ei. Não é isso? Não és frio e nem quente. És considerado vivo, mas estás morto. Observa que ele está falando claramente. Logo, Jesus é como o sol, tem luz própria. E os seus ministros, os seus apóstolos, anunciadores da palavra, são portadores da luz de Cristo, é como a lua. É como a lua. A lua não tem luz própria. Todo o brilho da lua no céu, no alto, é reflexo do sol. Que reflete nela, ela apresenta o seu brilho. Né? O seu brilho, aonde o seu lado escuro aparece a luz do sol. Assim, todo lado escuro, o lado humano de um discípulo, de um ministro, nasce, é preciso que reflita na humanidade dele a luz de Cristo nas ações, nas palavras. É preciso que, quando a palavra anunciada, tenha poder, alcance os corações. Essa igreja que milita, essa igreja que alcança, essa igreja que é o aprisco, essa igreja que apresenta a religião. Esta é a igreja que apresenta a religião de Cristo, que acolhe as ovelhas, acolhe os enfermos. É a igreja militante, é a igreja que milita, que busca. É a igreja que não coloca um valor para que as ovelhas possam ter acesso à casa, o lugar santo, como diz no capítulo 3 de Êxodo 14. Quando Deus disse a Moisés, tire a sandália, né, para se aproximar, porque esse lugar que você pisa é santo. Logo, a igreja, a casa do Senhor, aquela que Cristo diz, a casa do meu Pai é uma casa de oração, estão fazendo dela um covil de ladrão. Jesus quebrou tudo. A igreja é a casa da oração, é o encontro da intimidade com Deus. É ali que você tem o encontro da religiosidade com a espiritualidade. Porque não basta ser religioso, mas não tem espiritualidade. Logo, é um chamado de responsabilidade que o Senhor está nos dando. Então, a religião e a igreja, ela é o aprisco, aonde ali está o pastor, como Jesus diz em João no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho. Tudo isso ele vem dizer no Evangelho de São João no capítulo 14.
né? Então, no 10 e depois no 14. Então veja, ele é o bom pastor. Ele é a porta. É a porta onde as ovelhas vão ter acesso. Por isso ele diz, né, em João 15, versículo 20, o servo não é e não pode ser maior do que o seu Senhor. Então veja, existe curas na igreja? Existe, mas é importante entender que pela fé existe até a mesma cura direta. A cura direta. Como essa cura direta? Se observa o Evangelho de São Mateus no capítulo 18, Jesus diz o quê? Né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, para pedir seja o que for do meu Pai que está no céu, recebê-lo-á. Por quê? Porque o Pai glorificará o Filho na graça concedente a ti, a mim, a nós. Então, é muito importante compreender o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 18. Ele vem dizer, em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Estou perto do interruptor da luz, então vou apagá-lo. Você vê que ficou mais escuro. Eu entro em intimidade com o Senhor na humildade do coração, como diz Primeira Crônica, Segunda Crônicas 7,14. Se meu povo, que buscar a minha face para orar, renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra, porque de agora em diante meus olhos meus olhos estão atentos às preces feitas neste lugar, no lugar santo. Logo quando se eu entro em intimidade, a luz, eu ligo, a luz vem. Tudo que ligar na terra, a luz divina vem sobre mim para iluminar, me clarear, restaurar, transformar. É importante compreender. Então tem a cura direta? Tem. Porque onde dois ou mais estiver reunido em meu nome, né, ali eu estarei. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vou farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho de Jesus. Não é? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. É muito importante compreender isso. Aí acontece cura direta. Cura direta. Aí de repente, estou ali, eu tenho uma espiritualidade. Não somente a religiosidade, mas eu tenho uma espiritualidade, eu desejo, eu tenho gosto pela palavra, no entendimento, discernimento dos espíritos. Logo, eu me coloco ali, reconhecendo a minha miséria, e a graça vem em mim e em aqueles que estão comigo, onde dois ou mais, ele disse. É preciso entender que existe aí a cura direta. Certa vez eu estava na igreja, terminando o grupo de oração, um homem veio para mim e disse, amigo, irmão, eu falei, oi, preciso que você ore por mim, que eu não aguento mais de dor nas costas. Eu falei, mas o que está acontecendo? A dor está me matando, está acabando comigo, uma dor tremenda, acabando com as minhas costas. Eu não consigo, é minhas costas, é minhas pernas. Aí eu olhei para ele assim, me deu um discernimento, olhei assim, ele falando, mas eu vi aquele homem tão novo. Olhei e falei, você pode uma pergunta para ti? Ele, pois não. Como que você é no dia a dia? Você é aquela pessoa que gosta de tomar água, tomar... A mulher dele já respondeu. Sabe aquela coisa de mulher? Já entrou na frente e falou, não. É Coca-Cola, é suco. Falei, mas e água? Não, ele não é muito chegado a tomar água, não. Não, mas é líquido. Falei, não, não. Suco é uma coisa, Coca-Cola é uma coisa, estou falando de água. Não, não sou muito de tomar. Falei, então vamos fazer assim. Vamos segunda-feira, isso era segunda-feira, daqui uma semana, na próxima segunda nós vamos aqui, encontrar aqui para orar para esse problema. Mas uma semana com essa dor? Falei, não, sabe fazer o seguinte, vai chegar na tua casa a partir de hoje. Agora tá à noite, você vai tomar um pouco. Mas amanhã, a cada dia, no mínimo 2 litros de água. Durante o dia todo, no mínimo. Se puder tomar 2,5, beleza. Não vai tomar 5, porque água demais também não é bom. Então, mas no mínimo 2 litros de água durante todo o dia. Água, eu disse para ele, não é? De uma vez, né? A cada 20 minutos, um pouquinho de água, para chegar pelo menos no mínimo 2 litros de água por dia. Ok? E aí, cada vez que você pegar um copinho de água, você agradece ao Senhor pela água e beba aquela água. E beba aquela água. Aí na segunda-feira nós encontramos aqui e você vai ver o que vai acontecer de maravilhoso. Por que eu falei isso? Porque eu me lembrei de estar ouvindo uma palestra de um médico. Um médico falando o valor da água, porque a água ela é um antibiótico por natureza. A água é um antibiótico. Muitas pessoas estão com problemas de esquecimentos, problemas na pele, tem problema nos olhos, né? Problema nos ossos. Pergunta para o seu médico. O que a falta de água no corpo provoca?
O que ela provoca? Um carro com radiador sem água, ele dá superaquecimento e pode fundir o motor. Porque a água ela é necessária. A água é importante para o motor, para o corpo. Logo explicando isso para ele, vai fazer o grande dinâmico, porque eu tinha ouvido aquela palestra. Aquele enriqueceu o meu coração, pois era a medicina criada por Deus, como nós vimos no vídeo atrás. Estou dizendo para você que é preciso ver todos os vídeos para poder chegar, né, num contexto de entendimento. Então é preciso que você veja todos os vídeos desde o 1. Então veja, dentro desse processo, eu vi aquela palestra e me enriqueceu. Como diz Eclesiástico 38, a medicina foi criada por Deus. Dentro disso, ele foi. Na segunda-feira estava lá, estava cheia a igreja e tal, e ficamos ali, tinha terminado de conduzir, de fazer a pregação no grupo de oração, no momento da oração. E estou na porta procurando, daqui a pouco veio ele, falei, opa, e aí, querido, né? Vamos então, ali no cantinho, orar? Eu falei, vamos orar, mas estava tão linda a oração, eu falei, estava. Eu falei, sim, o problema, vamos orar pela dor. Não, amado, no meio da semana, quarta-feira, olha, eu estou falando com minha mulher, estou me sentindo tão bem, eu estou tomando água, e orando, pedindo a Deus que abençoe ela tomando, mas as dores sumiu. Você está me entendendo? Naquela hora o Senhor me deu o discernimento dos Espíritos. Ele estava ali, né? Naquele momento, totalmente levando errado os condimentos da lei natural, daquilo que diz a medicina, da importância da água. Logo percebi e tive que condicioná-lo, levá-lo, ele, a um discernimento, cuidar do seu corpo, valorizar aquilo que Deus deu. A água como antibiótico por natureza. Não é isso? E ele estava feliz porque não tinha mais dor. Observa isso, que Deus usa dos seus métodos. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer. Se você olhar na carta aos Timóteo, o que foi que Paulo fez com Timóteo no capítulo Timóteo, me ajuda aqui, isso, Timóteo, São Paulo, capítulo 5, 1 Timóteo 5, versículo 23. Paulo olhou para Timóteo e Timóteo estava com problema. Timóteo não estava bem, Timóteo estava cabisbaixo. Timóteo é visível quando a pessoa não está bem do estômago, não está aí mesmo com você. Talvez Timóteo tivesse até reclamado com Paulo daquela situação. E Paulo olha para Timóteo e diz para Timóteo assim, veja, não continues a beber somente a água, mas toma também um pouco do vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposição. Não tome somente água, mas toma um pouco do vinho, por causa da sua indisposição do teu estômago. Aí de repente você fala, nossa, mas então quer dizer que é importante beber, vamos beber vinho? Observe o que eu vou explicar muito bem. Naquela época, né, inclusive na época dos gregos, né, tinha na colheita das vinhas para a condução da produção do vinho. Então, no momento em que estava colhia as uvas para fazer o vinho, era tirado ali no primeiro momento o suco, aquele que sai no primeiro momento, tirava um pouco daquele suco, daquele vinho, da uva, né, e misturava um pouco de água. Chamava-se óios. Esse primeiro suco que tirava chamava-se óios. Tá? Na língua grega, óios. Né? Tirava este suco e ali este suco bebia. Ele fazia bem, inclusive usava esse óios, esse primeiro suco que tirava era usado até para passar em feridas, em machucaduras, para curar. E também era colocado em água para tirar as impurezas da água para beber. Esse suco chamava-se óios, esse primeiro suco que tirava. E Paulo pediu que ele tomasse um pouco desse óios, desse primeiro suco, desse vinho. E este era tomado, era costume tomar este. Né? E outra parte do vinho é aquele que fermenta, aquele que vai ficar fermentado e que depois torna como se um vinagre, ele fica alcoólico, ele fica terrível, aquele embebeda. Né? Aquele é terrível, o vinho que Paulo vem falar nas cartas aos Efésios. Né?
que não caia na bebedeira do vinho. Então, esse se tornava quase um vinagre, que era para as festas, para as orgias, então tomava muito esse vinho. Mas esse primeiro era chamado óios. Ele servia para a cura de machucado, para a purificação da água e era bom também para o corpo. Hoje a medicina diz que é importante, vem dizer que para o coração, questão cardíaca, um pequeno porçãozinha de vinho todo dia, né, é importante para o coração. Observa, não é? Se não está dentro, a medicina não vem crescendo e mostrando sobre a criação divina, o modelo divino que Deus mostrou desde lá de trás. Paulo mostrando aí, Paulo podia ter pegado Tito e dizendo, irmão, vamos orar e pedir ao Senhor que cure o seu estômago. Não, Paulo viu que ali estava faltando algo natural, e pediu que ele tomasse o vinho. Paulo não usou de charlatanismo diante dos outros, vamos orar e vamos, e depois numa dinâmica ali comendo uma coisa, dessa que ele viu para ele tomar para melhorar, para dizer que Timóteo foi libertado de uma praga que estava no estômago. Não, não. E é isso que muitas vezes acontece hoje. Usam dessas dinâmicas para canhar por vil espírito de lucro, como diz Tito no capítulo 1, versículo 11, que charlatães apareceriam, não é, para manipular famílias e pessoas pregando o que não convém por vil espírito de lucro. É muito importante tomar consciência disso, que certas enfermidades o Senhor até deixa acontecer por causa da fraqueza e desobediência do nosso próprio ser humano. O Senhor às vezes permite isso, acontece conosco. O que aconteceu com Jó? Jó era um servo fiel ao Senhor. Mas o demônio olhou e disse, quando Deus se agraciou com Jó, o demônio disse para Deus, né? Ele é fiel porque não permite provação nenhuma para ele. O Senhor falou, então permito, só não permito que o mate. Jó foi pegado por uma lepra. Mas Elias foi a Jó quando Jó estava ali se condoendo todo, e disse, Jó, é o teu momento de provar que realmente você é do Senhor. Né? Se você ler o livro de Jó, você vai perceber. E naquele momento Jó recupera a fé toda e Jó não só é curado, mas, né, é abençoado na sua vida com tudo que ele tinha. Jó ganhou 10 vezes mais. Se você olhar também o livro de Tobias, né, é outra passagem rica do livro de Tobias, no capítulo 11 do livro de Tobias, nós vemos que um anjo se apresentou na casa de Tobias porque ele caiu uma enfermidade, né, nas vistas. Tobias estava cego. E de repente, porque houve um acidente, ele ficou enfermo dos olhos e não enxergava mais nada. E era preciso encaminhar o filho para a missão, porque tinha umas necessidades a fazer. E vem aquele rapaz, se apresenta, e eles não sabiam que era o anjo. E aquele rapaz acompanha o filho, Tobias, naquele caminho, e na volta o rapaz tira um peixe, pega o fel do peixe, tira e pede para Tobias guardar aquele fel. E diz, assim que chegarem em sua casa, lemos. O anjo disse-lhe então a Tobias, meu irmão, tu sabes que estado deixaste o teu pai. Se for do teu agrado, veja bem, poderíamos tomar a dianteira e deixando a tua mulher. Veja, tendo Tobias concordado com ele, com este parecer, Rafael disse-lhe, leva contigo o fel do peixe, porque vais precisar dele. Toma, pois, Tobias o fel, tomou Tobias o fel e partiram. Ora, Rafael tinha dito a Tobias que logo que entrares em tua casa, adorarás o Senhor teu Deus, no versículo 7. E lhe darás graça. Em seguida, beija teu pai. E lhe porás imediatamente o fel do peixe. Que tens contigo. Sabe que seus olhos abrirão instantaneamente. Observa. Adore o Senhor teu Deus. Beije o teu pai e depois coloque o fel do peixe. Olha o ato da misericórdia, do acolhimento. O servo do Senhor, ele tem que acolher, não fazer acepção de pessoas do que ela tem para oferecer. E abrace o teu pai, beije o teu pai, depois unta. Mal ele sabia que era um anjo que estava ali. E veja, Deus usou dessas dinâmicas natural para curar Tobias.
E através do anjo, não está em Êxodo 23, 20? O que diz Êxodo 23, 20? Deus diz, vou enviar um anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso a tua presença. Ouça o que ele te diz, pois ele não perdoaria a sua falta. Mas se obedeceres pontualmente e fizeres tudo o que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário do teu adversário. Olha, né? Ouça o que ele te diz, não lhe resista. Tobias ouviu, não é? Ouviu. Que anjo, quantas pessoas, as palavras vêm através dos anjos anunciada ao nosso coração. A palavra que é luz é anunciada para nós. Pelo poder da palavra, se cura e se liberta aquele que anda nas trevas, aquele que está na escuridão. É importante entender e compreender isso. Que o anjo ele anuncia, e os anjos hoje, aqueles que colocam e falam e pregam a palavra, pregam pela língua dos anjos, do entendimento, da compreensão, para que todos aqueles que acolhem sejam libertos das suas enfermidades. E é muito importante entender, se naquela época o vinho servia para purificar a água, e que era aquela primeira parte tirada, né, do vinho, que era o suco da uva, que era misturado à água. Deus usando toda essa dinâmica, Deus usou um fel de um peixe, dando para Tobias, para ele poder untar nos olhos do pai dele. Observa que Paulo usou disso para curar Timóteo. Não é? O primeiro suco tirado, o óios. A cura vem através da pregação da palavra. Se nós vemos 2 Coríntios, no capítulo 11, 7, nós vemos o que Paulo fala sobre essa questão do servo ser verdadeiro. 1 Coríntios 11, 7, não é? Sermos verdadeiros no cumprimento da pregação da palavra. Paulo vem chamar a atenção, não é? Chamar a atenção daqueles que querem ser anunciadores da palavra. 2 Coríntios 11, versículo 7, Paulo diz assim, porventura cometi alguma falta em vos ter pregado o evangelho de Deus, gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar? Veja, o evangelho foi pregado, Paulo diz, por acaso eu cometi alguma coisa errada? Alguma falta? De ter pregado o evangelho gratuitamente? Gratuitamente. Paulo está dizendo que, anunciando, e hoje muitos estão cobrando até para dar uma bênção. Cobra para dar uma bênção numa empresa, numa casa. Cobra para dar uma bênção, para abençoar alguém, para instituir uma bênção. É cobrado. Veja, é muito importante entender que estão colocando um preço para a graça de Deus. A palavra do Senhor ela é anunciada gratuitamente. Vamos ver o que diz Paulo na carta aos Tiago, no capítulo 5, de 13 a 20. Vamos estar aqui terminando esse vídeo e quero que você dê sequência. Mas veja, quero que você dê sequência, compartilhe esse vídeo, faça a palavra do Senhor ir para frente, né? Seja anunciador da palavra, né? Você dê um like, compartilhe esse vídeo, né, para os seus amigos e irmãos no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, compartilhe esse vídeo. E no próximo, mas veja, é importante ver todos os vídeos para que você possa chegar a um entendimento, porque tem uma sequência, ok? E tem desde o vídeo 1, e são 7 vídeos que vai ter o próximo agora, termina no próximo agora, tá? Então veja bem, é muito importante. Então aguardo você no próximo vídeo para a gente dar sequência a esse tema muito importante, na sequência, ok?